cada uma de nós que já estamos e que entrarão, Pai. Ser com as tuas filhas nessa tarde. Faz aquilo que o Senhor já determinou no teu coração. Tu tens liberdade aqui. Espírito Santo, a casa é tua, este lugar é teu, o governo é teu. Tu tens liberdade. Então faz conforme o teu querer e a tua vontade. Guarda cada uma nas tuas mãos, papai, poderosas. No nome de Jesus. E papai, ainda quero pedir nesta tarde, surpreenda a Adriana ainda hoje. Surpreenda cada mulher que está aqui nessa sala, ainda hoje, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Contigo, princesa linda do Senhor. Boa tarde, irmãs, a paz do Senhor Jesus para todas. Agora eu consegui colocar para gravar. Hoje nós estamos no 4º dia. Hoje eu mesmo vou ler e eu mesmo vou explanar. Então, vamos lá. Hoje nós estamos no dia 4 do livro, página 21. Então, quem já abriu o seu PDF aí, né, pode acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: existe uma recompensa. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estão servindo. Colossenses 3, 17, 23 e 24. Esse é um texto escrito por Paulo, e ele vai ser a base daquilo que a gente vai falar hoje, né? Que é para nós entendermos que o que nós estamos fazendo, que tudo que nos acontece é pelo Senhor, é para o Senhor. E nós precisamos entender isso, né? Eu disse um dia que tem muita gente que fala assim, depois que eu virei crente, a minha vida parece que virou de cabeça para baixo. Agora que eu oro mais, a minha vida virou de cabeça para baixo. Mas eu quero te dar uma notícia. É porque antes disso tudo, o inimigo não precisava se preocupar com você. Aí, a partir do momento que você aceitou a Jesus, aceitou que ele fosse Senhor da sua vida, aí, agora, ele tem uma preocupação. Você é alguém que preocupa o reino das trevas. Então, é lógico que ele vai fazer frente a você. Mas você não pode esquecer que você aceitou a Jesus como Salvador. E agora ele é Senhor da sua vida. Agora o controle da sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Agora ele rege toda a sua trajetória na terra, toda a sua casa, toda a sua família, tudo aquilo que leva o seu nome, tudo que te pertence, tudo que ele te deu está no controle dele. E é sobre isso, é sobre nós agora andarmos e fazermos tudo para a glória de Deus. Paulo vai dizer que quer comamos, quer bebamos, que seja tudo para a glória de Deus. Então, a partir de agora, tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Vai glorificar o nome do Senhor. Mas como essa situação que eu estou vivendo vai glorificar o nome do Senhor? Vai, porque ele tem um propósito. Ele tem um plano. Ele não faz as coisas aleatoriamente. Ele faz com um propósito. Há um propósito de Deus. Há um propósito para tudo embaixo do sol, um propósito do eterno. Então, ela diz aqui, tudo que fizermos deve ser feito como para o Senhor, seja em palavras e em atitudes. Precisamos refletir sobre o que temos feito, para quem temos feito e o que estamos esperando das pessoas que têm recebido o nosso serviço. Então, ela colocou 3 pontos. Nós temos que refletir sobre o que temos feito, para quem temos feito e o que estamos esperando pelo nosso serviço.
3 pontos que precisam ser minuciosamente verificados todos os dias na nossa vida. Então, nós costumamos viver o dia a dia esperando recompensa de tudo que fazemos. E quando não somos reconhecidas ou não recebemos alguma recompensa, o que acontece na corrida? Desanimamos. Desanimamos porque esperamos a atenção em nós. Daí tiramos o foco do alvo, do eterno, e passamos a focar na circunstância. Eu gosto de dar exemplos da minha vida, porque, como eu digo sempre, eu não vou falar da vida dos outros. E aí, o meu marido ficou muitos dias na casa da minha filha, ajudando ela a construir a casa dela. Então, o meu netinho, ele tem costume com o meu marido, ele não tem costume comigo. E aí, quando eu chego, ele nunca me quer. Só que eu não forço a barra. Eu não acredito que ele tem que gostar de mim. Eu tenho que fazer por onde ele gosta de mim. Então, eu deixo. Eu sei que quando eu vou embora, ele já me abraçou, ele já me beijou, ele já disse, vovó, te amo. Entende? Então, às vezes a gente fica querendo uma coisa que no momento não é para você. Não está no momento de você receber aquilo. É disso que eu estou falando. Então, quando você entende qual é o seu momento, você espera até que Deus se manifeste na tua vida. E não você fica procurando o momento, a ocasião. Então, a nossa carência emocional, ela nos faz procurar validação. Ela faz nós procurarmos reconhecimento. Ela faz a gente procurar reciprocidade. E muitas vezes o outro não está disposto a te devolver aquilo que você está ali doando. E esse é o nosso problema. Só que hoje a gente precisa entender que nós não fazemos mais para que o outro veja. Nós fazemos para que o céu veja. Porque no final das contas, o que importa é o que o céu está dizendo sobre mim. E não o que as pessoas estão dizendo sobre mim. Então, olha só. Nós costumamos viver o dia a dia... Ah, tá, que isso aqui eu já li. Quando estamos servindo, realizando algo e ninguém nos ajuda, quando ninguém nos elogia, quando o nosso trabalho de casa não é reconhecido, não é remunerado, não é valorizado, decidimos buscar nosso valor lá fora, onde o reconhecimento e a recompensa vêm mais rápido. Só que o problema está não em quem nos reconhece. O problema está em nós. Porque cada vez que você não for reconhecido e não for valorizado, você vai se frustrar. Então, talvez o que você faça hoje seja reconhecido e seja valorizado. Só que daqui a um tempo não vai ser mais. Porque o mundo, ele é cíclico. Ele vai rodando. E as coisas vão evoluindo. Então, por exemplo, exemplo prático para a gente entender. Na época que eu era novinha, quem sabia datilografia era uma pessoa apta ao trabalho. Então, as pessoas corriam para fazer datilografia. Era uma pessoa instruída. Hoje, acabou. Não existe nem máquina de escrever mais. Se existe, está em algum museu. Então, aquela valorização antiga não vale mais hoje. Antigamente, que eu falo há um tempo atrás, eu estava até dizendo isso para minha filha esses dias, a gente fazia glacê com clara de ovo e açúcar. Hoje ninguém come mais isso. Então, o que tinha valor não tem mais. Hoje, se eu fizer, eu já fiz muito bolo de casamento. Eu já fiz muita torta de casamento, muito bolo, muito doce. Só que se eu for fazer um bolo hoje,
de casamento com glacê de clara e açúcar, ninguém vai querer comer. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Então, quem tem que ser curada? Sou eu. Eu preciso ser sarada dessa necessidade de valorização, dessa necessidade de reconhecimento. Ah, irmã, isso não é possível. É sim, é possível. Nós precisamos ser curadas. Nós precisamos ter a nossa validação vinda do céu e não da terra. Porque senão você vai passar a vida se frustrando. Quando aquilo não tiver mais a importância que tinha, a valorização que tinha. Eu lembro que não exista hoje, mas eu lembro que quando, para você fazer uma roupa, você tinha que ter uma boa costureira. Aí começou-se a vender roupas baratinhas. As roupas vinham de fora e eram super baratas. E as pessoas pararam de ir para a costureira para comprar roupas baratas. Isso caiu muito o comércio nesse segmento. Muito mesmo. Caiu muito. Por quê? Porque se você gastava R$100, vamos colocar assim, para fazer um vestido, você comprava um vestido por 20. Só que aquele mesmo vestido de 20, com 4, 5 lavadas, ele já estava descosturando em algum lugar. Ele já tinha perdido a cor. Então, a gente sabe que tudo vai se modernizando. A geração que está nascendo hoje nunca vai ver um orelhão. Mas quem ficava na fila do orelhão sabe como era importante 3 minutos para se falar. Hoje as pessoas mandam um áudio para você de 15, 18 minutos, contando a história da sua vida. E aí o que acontece? Aí você tem saudade da ficha de 3 minutos, porque 3 minutos a gente contava a vida toda, falava tudo que precisava fazer, porque quando a ficha acabasse, você ia para o final da fila de novo. Então a gente vai vendo que hoje é complicado. É igual eu falei ontem, né? Ontem eu falei isso. A gente entra no terminal, aí é muito engraçado isso. Você pegou um ônibus, você levou meia hora para chegar ao terminal. Só que quando ele entra no terminal, ele não entra, estaciona e abre as portas para todo mundo sair. Não, ele vai dar a volta. Meu ônibus é assim, ele dá a volta e vai parar no ponto. E aí ele vai levar 1 minuto, 2 no máximo, para chegar até a plataforma. Aquele momento ali que ele entrou no terminal, aquele 1, 2 minutos, fica todo mundo aflito para sair. Fica todo mundo desesperado para sair. E não vai durar meia hora. Meia hora você levou até chegar lá. Vai durar no máximo 2 minutos. Então, é como a gente visualiza a coisa é que nos atinge. E aí você já vê gente apertando a campainha, como se o motorista fosse abrir a porta. A gente vê gente já em pé, começa a xingar o pobre coitado, e por aí vai. Então, a nossa impaciência se manifesta ali. E isso é em tudo na nossa vida. E nós precisamos nos curar disso. Esperar até que Deus faça. Esperar até que os tempos cheguem. Esperar até que o seu ônibus encoste na plataforma para que você possa chegar ao seu destino. Viu? É necessário. Só que a gente vai buscar, a gente quer buscar essa valorização aonde? Lá fora. Onde o reconhecimento e a recompensa vem mais rápido. Então, na igreja eu faço tudo. Eu sou o bombril. 1001 utilidades. Que eu acho que ele nem tem mais essas 1001 utilidades no tempo atual, mas antigamente tinha. Então, porque aí o pastor vai falar o meu nome,
lá em cima do púlpito, as irmãs do círculo de oração vão me indicar para ser a próxima dirigente do círculo de oração. E a minha casa? E a minha família? E o meu sangue? Não há problema em trabalharmos fora e ou estudarmos, mas é necessário voltar o nosso coração, olhar a nossa motivação em estar em casa e voltar a cuidar dos nossos, a servir o nosso marido e os nossos filhos. O meu esposo, ele fala uma coisa e eu sou obrigada a concordar, porque o grande problema é a motivação. Aí ele diz assim que muitas pessoas gostam de fazer missão para sair de casa. Gostam de estar na igreja para sair de casa, porque não tem paz em casa, porque não consegue ficar dentro de casa, porque não tem alegria em casa. Então isso é uma coisa para ser repensada na nossa vida, porque se essa é a motivação, está errado, precisa ser mudado, porque a motivação é muito importante. Porque se Deus olha para o meu coração e Ele sabe que eu quero fazer missão para não estar em casa, ou se eu estou indo para a igreja porque eu não quero ficar em casa, a minha motivação está errada. E Deus não recebe. Consegue entender? Então, são coisas que a gente precisa começar a rever na nossa vida, a buscar o entendimento e saber o que está errado. Onde é que está o erro? Porque só a partir do momento que a gente detecta onde está o erro, é que a gente consegue consertar. E muitas vezes o erro está só na motivação. Por que que eu faço e eu não consigo avançar? Porque a minha motivação é errada. Lembra? Um coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. Jamais. Qual tem sido a nossa real motivação para buscarmos trabalho e reconhecimento fora de casa? Quando fazemos, o nosso coração continua em casa, na nossa família, no nosso primeiro ministério? Eu percebi que a minha essência, o meu melhor, a minha paciência, o meu tempo, a minha educação estavam lá fora, que era somente para os outros. Mas dentro, para eles, eu dava o que sobrava de mim, e Deus começou a gritar. Isso é a Cíntia falando. E o que sobrava, irmãs? O que sobrava? O que sobra depois de um dia de trabalho cansativo, exaustivo? O que sobra? Sobra paciência, sobra amor, sobra força física ainda para fazer alguma coisa. Esse é o problema. Muitas vezes a motivação é errada. Ah, irmã, mas se eu não trabalhar, as contas lá em casa não fecham. Ah, irmã, mas isso são desculpas. Porque o mesmo Deus que cuida de mim, cuida de você. E é muito interessante a palavra de Mateus que fala: não andeis cuidadoso com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir, porque vosso Pai que está no céu sabe de tudo que você precisa. Ele não veste os lírios do campo, ele não alimenta os passarinhos, e aí ele vai perguntar: não temos nós muito mais valor? Sim, mas se você for conversar ou se você for fazer qualquer curso sobre economia, sobre como gerenciar suas dívidas, como pagar, essas coisas que tem muito na internet, não é sobre o quanto você ganha. A primeira coisa que você vai aprender é sobre que tudo está, o problema está em quanto você gasta e não em quanto você ganha. E a lógica, ela é simples, por quê? Porque se eu ganho um salário mínimo, eu tenho que viver dentro daquele salário mínimo. Hoje é R$ 1.600, né, e alguma coisa.
mas vamos botar 1.600. E aí, o que acontece? Eu ganho 1.600 e eu não tenho um plano de saúde. Aí eu começo a ganhar 3.000, 2 salários, e aí eu já vou pagar um plano de saúde. Aí eu não comia em restaurante, mas aí os finais de semana agora eu quero lanchar e comer em restaurante. Então aqueles 3.000 que você ganha hoje, eles equivalem aos 1.500, 1.600 que você ganhava antes. Por quê? Porque você não sabe administrar. Então, a primeira regra da economia, ela vai dizer que primeiro você paga a si. E o que é pagar a si? É eu tirar uma porcentagem, geralmente é 10 ou 20% do que eu ganho, para guardar, para me pagar. É meu dinheiro. Na verdade, a economia ela vai dizer que você vive com 60% do seu salário. Aí o resto 10% você dizima, 10%, 20% você guarda, 10% você investe na sua educação e por aí vai. Então, você deveria viver com 60% do que você vive. E aí a gente diz assim, mas irmã, 60% do que eu ganho não dá para mim viver. Não dá no padrão que a gente quer viver. Por quê? Porque a irmã compra lanche, o pessoal da igreja compra lanche todo final de culto. Saem, vão comer, e aí eu quero ir junto. Sendo que eu não tenho condição que eles têm. E muitas vezes eles também não têm. Mas eles têm um cartão de crédito, eles têm... acabam gastando o que não é para gastar, e por aí vai. Então, não é sobre o que você ganha, é sobre o que você gasta. É uma questão de, como disse Soleni, de administração. E eu preciso aprender a administrar o que eu ganho. Isso é fato, né? Porque, gente, é muito bom você sair, entrar numa loja, não olhar preço, entrar no supermercado, não olhar preço. É muito lindo. Mas aí, no final do mês, a conta vai fechar? Esse é o problema. Porque, na maioria das vezes, a conta não vai fechar. E aí, faz igual um videozinho que eu vi, né? A moça colocou vários cartões de crédito assim em cima da bancada, estava explicando para o marido como que ele ia pagar. E por último aqui tinha umas notas de 100. E ela disse, com essas notas de 100 você vai pagar esse cartão. Com o crédito que vai voltar deste cartão, você vai pagar este cartão. Com o crédito desse aqui, você vai pagar esse. Com o crédito desse aqui, você vai pagar esse. E quando chegou no último? Aí, com o crédito daquele ali, a gente vai comer esse mês. Aí eu te pergunto, isso é vida? Isso é vida? Não, não é. Mas é o que a maioria faz. Aí, quando no meio desse caminho acontece alguma coisa errada, por exemplo, acontece um imprevisto que você não estava esperando, você não consegue mais pagar. E do mesmo jeito que a gente prega ou apregoa da bola de neve para o dinheiro multiplicar, existe a bola de neve para a dívida também se multiplicar. E esse é o grande problema, né? Então, a gente precisa urgentemente aprender um pouquinho sobre economia, tá? Eu não sou experta nisso, mas eu já fiz alguns cursos e Deus tem dado graça. Vamos lá. Então, ela diz aqui que o melhor dela estava ficando fora e não ficando dentro de casa, né?
Em certo momento, meu filho falou: mãe, por que você trata tão bem meu primo? A partir disso, eu comecei a ouvir mais o Espírito Santo e ele me falou: minha filha, por favor, presta atenção e desperta, acorda, porque você precisa estar aqui e não negociar este lugar onde você é insubstituível. E aí ela fala de um negócio muito legal, e a gente vai ler para chegar lá. Todos os outros afazeres, outras pessoas podem fazer para você em seu lugar. Mas ser esposa do seu marido, quem pode ser? Existe outra pessoa que pode ocupar o seu lugar? Não deveria existir. E mãe dos seus filhos, quem pode ser? E responsável por seu lar, dona da sua casa, quem pode ser? Estamos terceirizando aquilo que não dá para ser terceirizado. Porque as outras coisas, todos os outros lugares em que você vai, em que você está, outras pessoas podem estar e desempenhar funções semelhantes à sua. Mas este lugar do seu lar é seu. Ele foi confiado a você. E então você abre mão dele, desperdiçando o tempo e a oportunidade de plantar sementes. E, infelizmente, é isso que acontece. Mas, irmã, se não houvesse a revolução feminista, nós ainda estaríamos naquela época em que mulher não votava, em que mulher não se pronunciava. Olha, vou ser muito franca e sincera, gostaria muito de não precisar ter que sair da minha casa para votar em seu ninguém. Viu? Lamento muito te dizer isso, mas essa é a minha realidade hoje. Ai, irmã, mas... Sim, querida, mas deixa eu te falar um negócio. Isso é o que o mundo apregoa. Não é o que a Bíblia apregoa. Não é o que Deus apregoa. Não é isso. E hoje o que a gente vê? Mulheres financeiramente estáveis, estabilizadas, e eu falo sem medo de errar, porque eu conheço um monte, mas com uma vida sentimental vazia, uma vida sentimental frustrada, 2, 3 casamentos, relacionamentos que não dão certo. Por quê? Porque essas coisas exigem dedicação. Dedicação. É tão bonito a gente ver casais que ainda vivem, né? Eu fui num culto aqui no meu bairro, eu fui pregar, era um aniversário e era um culto de gratidão. O irmão está fazendo 62 anos. E aí, ele tem mais de 40 anos de casamento, ele conheceu ela com 18 anos. E estão juntos até hoje. Muitas lutas, muitas pelejas, como todo mundo, mas de pé diante de Deus, todos dois. É lindo, irmãs. É lindo, é maravilhoso, né? É maravilhoso. E aí, hoje o que a gente vê, a maioria dos casamentos não dão certo. Você vê pessoas casando e se separando em poucos anos, né? Ah, eu não estou dizendo que isso foi culpa de que você trabalhou fora. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós estamos abrindo mão de coisas que são valiosíssimas e que aos nossos olhos não valem nada. Porque a gente olha para uma pia cheia de vasilha e diz assim, de que vale isso, gente? Ou a gente pensa assim, eu vou lavar agora e daqui a pouco vai estar cheio de vasilha de novo. Pois eu vou te dizer uma coisa, quando a sua pia estiver cheia de vasilha, dá glória a Deus porque comeu-se o bastante. Você já parou para pensar que se não tiver a comida, não tem vasilha suja? Não tem. E é triste. É triste. E eu não vou entrar nesse assunto, porque depois isso aqui vai para o YouTube e só Jesus. Então, vamos lá. Então, nós temos que ver, hoje, nós terceirizamos a criação dos nossos filhos.
A criança mal faz 2 anos, já está na creche. Está na creche. E aí, quem está educando essa criança? Ah, mas a irmã é crente. Que tipo de crente? Porque ser crente não significa nada. Ah, mas a escola é uma escola evangélica. Mas que tipo de professor? Então a gente precisa colocar tudo isso numa balança e começar a valorizar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, aquilo que Deus tem nos dado. Ah, isso, irmã, mas e como que eu faço? Eu preciso trabalhar. Começa a orar. E quem está ainda que não casou, que está querendo casar, começa a orar e falar com Deus, eu quero um marido que ganhe o suficiente para me sustentar, para eu não precisar trabalhar, vou cuidar dele. Vou cuidar dele, da roupa dele, da comida dele, vou mimar ele, e nós vamos ser felizes. Viu? E o Senhor vai fazer com que isso me gratifique, isso me dê ânimo, isso me dê força, isso me ajude a ser feliz. E Deus faz, irmãs. Deus faz. Deus vai fazendo. Deus vai te valorizar. Mas começa a orar, começa a colocar tudo diante dele. Senhor, me ensina a administrar. Me ensina a gastar menos. Aí eu falo com os outros que as frutas, as verduras, falam comigo, os outros dizem que eu sou doida. Mas não, por quê? Porque eu não gasto dinheiro com porcaria. Eu não compro trem ruim. Não. Isso tudo é um meio de economizar. E quando a gente economiza, a gente está trazendo benefício para dentro de casa, benefício para o seu marido, para o seu orçamento. Porque às vezes a gente gasta demais. Eu não sei você, eu já tive muitas pessoas me ajudando. Mas o que eu gastava de produto de limpeza, o que eu gastava de... era um absurdo. E hoje eu vejo que é um absurdo, porque hoje eu não tenho ninguém para me ajudar. Então eu tenho que fazer. E hoje eu vejo que a gente gasta tão pouco, eu mais meu esposo, tão pouco. E a gente gastava tanto, mas tanto. Por quê? Porque a pessoa não está nem aí, não foi ela que comprou. Ela ainda fala assim, não, ela tem. Ela compra mais. Tem muita gente que não tem noção das coisas. Eu não estou dizendo que é todo mundo. Não é isso. Tem muita gente consciente. O mesmo que ele faz na casa dele, ele faz na casa dos outros. Mas tem muita gente que não tem noção. Não tem, é sem noção da vida. Então vamos lá. As sementes que você plantar hoje, um dia brotarão, crescerão e darão frutos. E um dia esses frutos irão te alimentar. Do que você quer ser alimentado no futuro? Você tem em suas mãos a oportunidade de construir um legado. Gente, as pessoas hoje estão querendo deixar herança. E nós precisamos começar a focar no legado. Olha, eu falo sempre isso aqui, vou continuar falando. Você não está plantando só para você. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, são 4 gerações futuras que vão colher aquilo que você está plantando, crente. Isso é maravilhoso, isso é Deus na terra. É multiplicação, é prosperidade. Prosperidade não é conta bancária, prosperidade é aquilo que você está semeando hoje. A semente que o próprio Deus lhe deu, lhe concedeu, lhe confiou. E essa semente vai durar por 4 gerações seguintes. Entende? Isso é lindo. Isso é maravilhoso, mas nós precisamos semear. Eu tenho uma tia, e eu lembro que ela era doida para ter uma menina. Ela morava em cima da minha casa. E a gente era criança e ela era doida para ter uma menina. Ela teve o primeiro menino, o segundo menino, um terceiro menino, o quarto menino. E aí ela não conseguiu mais ter filhos.
e ficou com os 4 meninos. Um tempo depois, meu tio foi embora. Sabe quem sustentou ela? Os 4 meninos. Os 4 meninos cuidaram dela para a vida toda. Deus sabe o que está fazendo. Deus está no controle de tudo. É só nós crermos, porque Ele é fiel. Então não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus tem para a minha vida. Precisamos dar o nosso melhor para os nossos, os de dentro de nossa casa, pois quando nos lembramos de colocar em ordem as prioridades e deixamos a verdade de Deus entrar, nossa perspectiva muda. E é sobre isso que a gente aprende todo dia. Mudar a visão, a perspectiva, o prisma da situação, olhar com os olhos de Cristo e não com os nossos. Porque com os nossos nós não vemos quase nada, mas se nós olharmos pela lente do céu, nós vamos ver que Deus está projetando algo glorioso, poderoso, aleluia. Me fez lembrar a minha época que eu estudava fazer projetos. Você faz um pontinho, mas a perspectiva lá na frente é um grande círculo, aleluia. Porque é projetado. Então hoje você está vendo só vasilhas. E Deus está vendo lembranças daquele bolo que você fazia, da infância dos seus filhos. Deus está projetando, aleluia, o tempero maravilhoso que os seus filhos vão lembrar da sua comida e vão dizer para os seus netos. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas nós estamos plantando legados. Legados. Eu lembro da minha avó, as panelinhas desse tamanhozinho. E todos quantos chegassem, e não chegava pouco, eram muitos. E eu dizia, vó, sua panela não tem fundo. Ela dizia, não, filha, Deus multiplica. E chegava 1, 2, 3, comia, outros chegavam, comia, todo mundo comia. Por quê? Porque ela fazia com amor. Eu lembro, ela fazia ali orando, ela ia descascando e orando e dizendo para o Senhor, coloca um gosto do céu, eu aprendi isso com ela, coloca um gosto do céu, Senhor multiplica, Senhor abençoa, que não recebam só comida, mas vida, que recebam, Senhor, algo espiritual. Consegue entender isso? Aleluia, isso é lindo, gente. É lindo, é maravilhoso. E eu recebi desse espiritual, olha eu aqui. Os netos, os filhos, os bisnetos da minha avó receberam, junto com aquela comida, algo do céu. Entende? O nosso Pai não fica devendo nada para ninguém, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Colossenses 3:24. E aí eu vou te fazer uma pergunta bíblica. É retórica, você não precisa me responder. Jesus estava na glória com o Pai. Ele tinha tudo. E por que ele desceu? Por que ele encarnou? Por que ele sofreu? Aleluia! Filipenses vai dizer que ele se esvaziou de si mesmo e recebeu um nome que é sobre todo nome. Eu não sei se você consegue entender isso, porque ele voltou para a sua glória, para o seu poder, para a sua herança, mas ele olha e vê eu, vê você, vê o grande legado, vê a humanidade caminhando, aleluia. Muitos, muitos e muitos e muitos, como a areia da praia indo para o céu, aleluia. Não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo. É muito maior.
Então ele está dizendo aqui, ela está dizendo aqui, Colossenses 3:24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Nós não estamos falando só de galardão, não, nós estamos falando de algo muito glorioso, algo do céu, algo poderoso. Ele vai te dar a recompensa da herança. Não é apenas um galardão na eternidade, é aqui mesmo na terra que ele quer te dar. Ele tem o infinitamente mais para você. Não é apenas lá na eternidade, é aqui. É viver o reino de Deus aqui na terra. E aí ela colocou aqui, venha o teu reino, Mateus 6:10. Mas eu digo mais, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ei, se o reino vier, a vontade de Deus precisa prevalecer na nossa vida, para que prevaleça como é no céu. Eu não sei se você entende, às vezes você quer só o reino, mas você não quer a vontade de Deus prevalecendo na sua vida, e não tem como. Está escrito, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Está no mesmo versículo de Mateus 6:10. Eu quero o reino aqui na terra. Eu quero que viver aquela parte que diz, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles verão a Deus. Peraí. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Vai dizer que a terra é nossa. Que tudo aqui foi feito para nós desfrutarmos. E por que nós não desfrutamos? Porque nós achamos que é só na eternidade. Só depois que eu morrer, que eu for para o céu. Não, filha. Que venha o reino. Que o reino venha sobre as nossas vidas nessa tarde. Que o reino de Deus seja desfrutado por nós aqui na terra. Aleluia. Não sei se você entende. Mas eu entendo quando aquele bêbado lá no terminal olhou para mim e disse, tu não tá sozinha não, hein? Aleluia. Nós não estamos sós, o reino está aqui, implantado dentro de nós. Somos embaixadoras de Cristo, embaixadores do céu, aleluia. E é sobre isso. Tudo que falarmos, todas as nossas atitudes, decisões e ações devem fazer como para o Senhor, esperando dele a recompensa, o reconhecimento e não das pessoas. Ai, irmã, mas eu sou tão incompreendida, e vai continuar sendo. Você quer que as pessoas entendam o que não dá para entender. Você quer que as pessoas entendam o que nem você consegue explicar com palavras. Você consegue explicar o que você sente? Mas tem um que te sonda. E ele te conhece muito bem. E sabe tudo o que você está sentindo. E ele está te dizendo que venha o reino na tua vida. Que venha o reino. Que a vontade de Deus seja plenamente exercida na tua vida como ela é no céu. No céu, anjo nenhum questiona. Por que o Senhor vai fazer isso, Deus? Coitada da Adriana. Nenhum anjo questiona. Nenhum. Eles dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. A tua vida está cheia da glória dele, aleluia. A minha vida está cheia da glória dele. Por que eu não vejo? Porque eu tenho que mudar o olhar, a visão, o prisma. Porque eu preciso parar de enxergar com os meus olhos
e começar a enxergar com os olhos dele. Muitas vezes estamos acumulando cargos e funções, querendo agradar a Deus, servindo a Deus na igreja, nos ministérios, e nos esquecemos de quando lavamos uma louça, trocamos uma fralda, varremos nossa casa, também estamos servindo ao Senhor. Não valorizamos essas funções. O serviço doméstico não tem valor para nós e nunca acaba. Ele é percebido pela maioria de nós como um fardo pesado. Troca com ele. Troca o fardo. Mateus 11, 25. Troca o fardo por um fardo leve. Aleluia. Coisa melhor do que lavar a louça ouvindo a Bíblia. Eu boto lá no áudio e vou ouvindo. Ou boto um louvor e vou cantando. Vou dando glória, aleluia. Tudo fica mais leve. Tudo fica mais rápido. Tudo passa mais depressa. Vai cantando, vai louvando, vai dando glória. É aquilo que eu falo. Ai, não gosto de fazer isso. Faz. Pensa assim. Já vai acabar rapidinho. Daqui a pouco termina. É só 1 minuto. Faz agora. Deixa para depois não, que o desânimo bate. Faz logo. Se livra logo. E é isso. Todavia, quando enxergamos com os olhos de Deus, vemos que todos os dias perdemos a oportunidade de honrá-lo e de trazer a sua presença para o nosso lar, pois ali estamos servindo sem propósito, fazendo tudo por obrigação e às vezes até com contenda, porque não vemos sentido e nem valor nessas tarefas. Mas quando a nossa visão muda e entendemos o propósito de Deus para nós e onde Ele quer que esteja o nosso coração, cuidando do reino que Ele nos deu para cuidar e administrar, o fardo que antes parecia pesado se torna leve, de dentro para fora. É leve. É leve. Tira os pesos que você colocou, porque ele é leve. Hoje Deus quer te dar uma nova visão. Ele quer te mostrar o quão valioso e importante é você administrar, zelar e cuidar do seu lar como você cuida do seu trabalho e do trabalho da igreja. Tudo, não somente algumas tarefas, mas tudo que você fizer, fazei-o como para o Senhor. É dele que virá a sua recompensa. Então não faz esperando que os outros digam, nossa, que delícia, que gostoso, que bonito, como ficou bom. Não. Faz para ele. Faz para ele. Glorifica o nome dele. Exalta o nome dele. Toma posse do nome dele. Aleluia. E é maravilhoso. Sabe o que é maravilhoso? Não é ter um carro chique, não é ter uma casa linda, é viver em paz consigo mesma. Isso é maravilhoso. Viver em paz. Deitar e dormir o sono do justo. Levantar pronto. Aleluia. Disposto. Crendo que o mesmo que te ajudou a vencer o dia de ontem é o mesmo que vai te ajudar a vencer o dia de hoje. E amanhã, irmã, basta cada dia o seu mal. Amanhã Deus proverá. Amanhã Ele vai fazer. Porque Ele não termina, Ele não para enquanto não termina a obra. Deus não larga pela metade. Se Ele te trouxe até aqui, Ele vai com você até no final. Acredite nisso. Tome posse disso. Ele é contigo todos os dias. Todos.
independente se você merece ou não merece, porque a palavra vai dizer que ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades, mas é segundo as suas misericórdias. Então não importa se você falhou, se você errou, não importa, não desista. Ele vai contigo até no fim, e ele é poderoso para completar a obra que começou na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém? A oração dela diz assim: Pai, eu oro para que hoje olhos sejam abertos e o entendimento seja pleno, pois muitas vezes nos sentimos frustradas e desvalorizadas, porque esperamos o reconhecimento e a recompensa de pessoas ou lugares errados. Pai, que possamos fazer o caminho de voltar aos nossos olhos e o nosso coração para Ti, para a Tua palavra, e sermos instruídas por ela, que possamos nos lembrar que existe uma recompensa, uma herança, e que tudo o que fizermos ou falarmos são sementes que um dia germinarão e crescerão, que possamos de propósito escolher as sementes e o terreno onde iremos semear, certos de que aquele que prometeu é fiel e nos recompensará, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aí ela pergunta: você reconhece e valoriza todo o trabalho que você fez? Ai, mamãe, não deu certo. Meu casamento acabou. Meu filho me deixou. Você reconhece e valoriza todo o trabalho que você fez? Eu não estou falando do seu filho nem do seu marido. Eu estou falando de você. Você reconhece e valoriza todo o trabalho que você fez? Para você, existe alguma tarefa que tem um grau de importância maior? Você se sente recompensada? Não pelos outros, mas pelo Senhor. Você pode dizer: combati o bom combate? Você pode ainda não ter acabado a carreira, porque tu está viva. Mas você combateu o bom combate? Então vamos terminar a carreira. Como? Guardando a nossa fé, a nossa esperança e a nossa certeza de vitória. Amém? Eu vou orar por você nessa tarde. Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu vou orar e vou encerrar. Porque eu creio que você vai sair daqui nessa tarde com um olhar diferente. É necessário você olhar com outros olhos. E é necessário você ser curada dessa necessidade de validação. Você já foi validada pelo céu. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo é sobre a tua vida. Você já foi justificada. Não porque você é justa, mas o sangue do justo está sobre nós. Entende? Vamos orar. Senhor, nessa tarde, eu oro pela cura desta mulher. Eu oro pela cura dessa pessoa que me ouve, Senhor. Que ela seja curada. Que a partir de hoje ela olhe para dentro dela e veja o Senhor. E veja o teu Espírito. E saiba, e entenda, e compreenda que o Senhor não habita em templo sujo. E se o Senhor não habita e está dentro dela, é porque o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, já nos lavou, nos purificou de todo pecado. E nós estamos de pé para a tua glória. E que tudo que fizermos, Senhor, seja para a honra e glória do nome do Senhor. Se as pessoas reconhecerem, glória a Deus. Se não, glória a Deus, porque o céu reconhece. Os anjos do Senhor reconhecem que aí vai uma serva do Deus Altíssimo. Ali vai um homem servo de Deus. Aleluia, ali vai. Aleluia, um fiel que aguarda o soar da trombeta, que aguarda, aleluia, o encontro com o Senhor nas nuvens do céu. Pai, nessa tarde nós colocamos toda a nossa fragilidade humana diante de Ti.
E te pedimos, Senhor, nos alicerça, nos fortalece, nos frutifica, Senhor, nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar tudo diante de Ti e te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Aleluia!